Olá, caro aluno da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Meu nome é Genesi Souza e eu sou professor de Física da Rede. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Física da segunda série, terceiro bimestre. O tema da nossa videoaula é hidrelétrica e termoelétrica. Por quê? Por que usá-las? A presença de energia elétrica em nossas vidas é gigantesca. Geladeira, liquidificador, televisão, ferro de passar roupas e muitos outros. São dispositivos que funcionam utilizando essa energia, essa forma de energia. A energia elétrica que chega até nós é, de certa forma, gerada em usinas hidrelétricas, assim diz a língua usual, sendo que, na verdade, ela é resultado de um processo de conversão de energia potencial em energia elétrica. O Brasil conta com diversos tipos de usinas voltadas para esse fim, para a produção de energia elétrica. Dentre elas, a usina hidrelétrica é, de longe, a mais popular, em razão do enorme potencial hidráulico do país. Esse tipo de usina é acionada pelo movimento de queda das águas de rios represados. Em seguida, vêm as usinas termoelétricas, cuja energia é provida pela queima de gás natural ou carvão mineral. Hidrelétricas, termoelétricas e usinas nucleares são os tipos de usinas elétricas mais comuns no Brasil. São elas que geram a energia necessária para não nos deixar na escuridão completa. Todas as três funcionam de forma similar, precisando de um impulso, que varia entre as três, que gira uma grande turbina acoplada a um ímã que, em seguida, gera energia por meio de um gerador ou bobina. O que diferencia todas essas é justamente o tipo de impulso feito à turbina. As usinas hidrelétricas funcionam por meio da repressão de um grande volume de água. Geralmente, a profundidade dos rios represados pode chegar à casa das centenas de metros. Tamanha medida faz com que a água adquira uma grande energia potencial gravitacional. Ao abrirem-se as comportas dessas usinas, a água adquire energia cinética rapidamente e a sua passagem através das turbinas geradoras produz energia elétrica. A corrente elétrica que é produzida por esses geradores das usinas hidrelétricas é chamada de corrente alternada, pois o seu sentido é rapidamente invertido com a frequência de 60 Hz. No momento de sua geração, essa corrente elétrica tem intensidade muito alta. Por isso, a fim de evitar que grandes acidentes por perdas de energia produzida, ela é direcionada para um conjunto de transformadores que abaixa para menores intensidades, ou seja, baixa a intensidade dessa corrente elétrica, reduzindo as perdas decorrentes do efeito Joule. Para tanto, essa corrente elétrica tem o seu potencial elétrico elevado para valores de alta tensão. Um outro tipo de usina é a termoelétrica. A energia termoelétrica é toda e qualquer energia produzida por uma central cujo funcionamento ocorre a partir da geração de calor resultante da queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos. Os principais combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas são o carvão mineral, a nafta, o petróleo, o gás natural e, em alguns casos, a biomassa. O funcionamento de uma usina termoelétrica, também chamada de usina térmica, ocorre da seguinte forma. A queima do combustível propicia o aquecimento de água armazenada em um reservatório, o que forma um vapor, que, por sua vez, é direcionado para as turbinas do gerador, responsável pela produção da eletricidade, como você pode observar na animação. Mas qual seria a capacidade de geração de energia? O Brasil é o terceiro país com o maior potencial hídrico do mundo. As usinas hidrelétricas correspondem a mais de 60% de toda a energia elétrica gerada no território brasileiro. É o tipo de usina mais comum no país, devido à sua abundância de rios com grande potencial hidráulico. Confira nessa lista as maiores usinas hidrelétricas do Brasil, seguida de sua produção energética em megawatts.
Algo que podemos parar para pensar é: quais são as vantagens e desvantagens de usinas geradoras de energia elétrica? Sabemos que temos uma grande necessidade atual de energia elétrica para suprir todos os recursos tecnológicos que possuímos. Dessa forma, cada vez mais há necessidade de sermos autossuficientes em energia. Mas qual o preço que deve ser pago para isso? Vamos analisar agora. Quais as vantagens de se construir uma usina geradora de energia elétrica? De acordo com o blog Fontes de Energia, podemos listar algumas vantagens e desvantagens. Usinas hidrelétricas. Sua função é transformar energia mecânica, hidráulica, em energia elétrica. Funcionamento. Primeiro, converter a energia potencial da água represada em energia cinética. Essa energia da água, do movimento. Segundo, converter a energia cinética da água em energia cinética na turbina. Terceiro, converter a energia cinética da turbina em energia elétrica no gerador. Vantagens. Primeiro, utilização de insumo energético natural, renovável e não poluente, a água. Segundo, o uso da tecnologia própria. Terceiro, grande potencial hidrelétrico em nosso país. Entretanto, quais são as desvantagens? Primeiro, grande distanciamento entre a usina e os principais centros consumidores. Segundo, profundas alterações ambientais, climáticas, produzidas pelo armazenamento de grandes massas de água. Terceiro, deslocamento e até extinção de populações, animais e vegetais em função do desapropriamento e da inundação de grandes áreas de terra. Quarto, possibilidade de destruição de sítios arqueológicos, etc. Usinas termoelétricas. Função: transformar energia térmica em energias elétricas. Vantagem: primeiro, baixo custo de implantação, comparado, logicamente, aos custos de uma usina hidrelétrica e também de uma usina nuclear. Segundo, uso de tecnologia própria. Terceiro, possibilidade de implantação mais próximo possível do mercado consumidor. Entretanto, as suas desvantagens serão: primeiro, utilização da maioria das vezes de combustíveis fósseis não renováveis. Segundo, elevadíssimo índice de poluição ambiental, que geram profundas e irreversíveis alterações no meio ambiente. Muito falamos aqui de transformação de energia elétrica, mas vamos observar as formas de energia mecânica existentes na natureza. A energia mecânica pode ser definida como a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Quando essa capacidade de realizar trabalho está relacionada com o movimento, ela é chamada de energia cinética. Porém, se a capacidade de realizar trabalho estiver relacionada com a posição de um corpo, ela é chamada de energia potencial. A energia cinética está relacionada com a massa e a velocidade de um corpo. Matematicamente, ela é dada pela equação energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Sendo aí na imagem massa representada pela letra M, velocidade pela letra V. Podemos ver com a equação na imagem que, se a velocidade for zero, o corpo não terá energia cinética. Isso comprova o que diz a definição dessa forma de energia, que a descreve como a energia associada ao movimento dos corpos. Energia potencial gravitacional, quando a energia tem origem na atração gravitacional da Terra sobre um objeto, ou entre corpos. É o caso da primeira figura, em que o bloco está suspenso pelo fio. Se o fio for rompido, haverá o movimento de queda livre. Essa forma de energia depende da altura que o corpo se encontra, de sua massa e da gravidade local. Matematicamente, é calculada com a equação energia potencial, massa vezes a gravidade, aceleração da gravidade, vezes a altura, sendo m a massa do corpo, g a aceleração da gravidade local e h a altura em que o corpo se encontra em relação a um determinado referencial. Energia potencial elástica tem origem na ação que uma mola pode exercer sobre um corpo. Por exemplo, na figura em que um bloco está preso a uma mola comprimida por um fio. Se esse fio for cortado, a mola esticará
e empurrará o bloco para frente, fazendo com que ele realize trabalho. A energia potencial elástica depende da constante elástica da mola e do deslocamento. Ela é definida pela expressão mostrada na ilustração ao lado. A conservação da energia mecânica é uma das leis da mecânica que decorrem do princípio da conservação da energia. De acordo com a lei da conservação da energia mecânica, quando nenhuma força dissipativa, vamos dizer, aquela que gera calor, atua sobre um corpo, toda a sua energia relativa ao movimento é mantida constante. A conservação da energia mecânica afirma que toda a energia relacionada ao movimento de um corpo é mantida constante quando não atua sobre ele quaisquer forças dissipativas, tais como as forças de atrito, as forças de arraste, a resistência do ar, etc. Quando dizemos que a energia mecânica é conservada, isso significa que a soma da energia cinética com a energia potencial é igual, é constante, em todos os instantes e em qualquer posição. Em outras palavras, nenhuma força da energia mecânica de um sistema é transformada em outras formas de energia, como a energia térmica. Bem, estamos chegando ao final de mais uma videoaula e espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, reveja essa videoaula ou leia a sua OE. Bom estudo!